Olá, queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este nosso canal de partilha e meditação da Palavra de Deus. Que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado permaneça sempre em vossos corações e que o bom poder ter então assim a sua companhia fraterna, amiga, para podermos então aí nos alimentar dessa riqueza que é a Palavra de Deus para cada um de nós. E hoje estamos aí chegando então ao final do mês de julho, último domingo do mês de julho, nesse dia 30 de julho de 2017. Celebramos em comunhão com toda a igreja o 17º domingo do tempo comum. E convido a você então a tomar comigo a palavra de Deus, hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido e, cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que pegou peixes de todo tipo. Quando ficou cheia, os pescadores puxaram a rede para a praia, sentaram-se, recolheram os peixes bons em cestos e jogaram fora os que não prestavam. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus dos justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendeste tudo isso? Sim, responderam eles. Então ele acrescentou: Assim, pois, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, estamos então aí caminhando no nosso ano litúrgico e chegamos a esse 17º domingo do tempo comum, onde então a liturgia desse domingo ela nos convida a refletirmos sobre as nossas prioridades e principalmente sobre qual desses valores nós estamos fundamentando a nossa existência. O mundo de hoje, imbuído então aí de uma mentalidade capitalista, vai nos apresentar os valores financeiros, ou seja, o Deus dinheiro, como centro de tudo e de todos. E a palavra de Deus, de maneira especial, Jesus, nos convida a olharmos aquilo que realmente vale a pena nessa vida. Porque nós temos observado que aqueles que se deixam pautar por essa lógica do capitalismo, pelas ideologias que o mundo então apresenta, têm somente encontrado na sua vida o que? O abismo. A depressão, porque vão conseguir perceber que não consegue acompanhar todo esse dinamismo a qual então esse mundo de hoje nos apresenta. Cada hora então nós temos aí modelos de carro, roupas, coisas, marcas que nos são colocadas que a mentalidade do mundo de hoje quer nos fazer consumir tudo isso. E o ser humano não consegue acompanhar toda essa rapidez a qual nós estamos então sendo inseridos. Por exemplo, na tecnologia, nós pegamos aí um celular. A pessoa compra um celular hoje, daqui um mês já tem aí um outro mais avançado. E aí então, imagine você, um pobre trabalhador que ganha ali o seu salário mínimo. Quando ele vai conseguir ali acompanhar, comprar todos os meses essa nova tecnologia apresentada, oferecida? Então, uma pessoa que entra nessa dinâmica, ela entra então aí num abismo sem fundo, porque não conseguimos acompanhar e realmente tudo isso não edificam, nos levam cada vez mais à perdição. Então, o Evangelho de hoje quer nos ajudar a reorientar a nossa vida para aquilo que realmente vale a pena. E pegando então a primeira leitura de hoje, nós temos aí então o rei Salomão, nesse primeiro livro dos reis. Salomão, que ele é então o sucessor de Davi, o filho de Davi que, após a morte do seu pai, ele assume o trono. E então, essa primeira leitura vai nos narrar que Salomão é um jovem inexperiente.
E num sonho, então, Deus fala, se comunica com ele, porque é próprio da cultura da época nos apresentar o sonho como lugar de comunicação de Deus. E através de um sonho vai ter então aí o diálogo que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, de Deus com Salomão. E Salomão reconhece a sua pequenez, um jovem despreparado, e Deus então diz para ele, olha, o que posso te dar? E olha que interessante a resposta de Salomão, e que também ajuda-nos a nortear a nossa vida. Salomão poderia então acolher essa proposta de Deus e pedir o que ele quisesse, que Deus então iria lhe conceder, porque o nosso Deus é fiel, sua palavra é irrevogável, não volta atrás. Ele então poderia ter perdido ali bens materiais, pedido ali então vida plena, poderia ter pedido ali casa, bens materiais, ou seja, tudo o que ele quisesse Deus poderia lhe conceder. Mas ele então vai olhar para a sua vida e reconhecer que Deus confiou a ele uma missão de poder governar o povo de Deus, que é um povo numeroso. Ele se sente então impreparado, né? Ainda não está apto a poder assumir esse compromisso. E vai pedir a Deus o quê? Sabedoria para poder governar com justiça o seu povo. Olha que lindo exemplo para nós. Diante de tudo aquilo que dizia, poderia ter pedido o que quisesse, mas ele pediu sabedoria para poder então conduzir, guiar o povo de Deus. E é claro que um pedido desse, Deus se alegra, e Deus concedeu então a Salomão, tanto que ele é tido como o rei sábio. A sabedoria realmente de Deus estava presente em Salomão, porque ele queria isso não para poder se vangloriar, para proveito próprio, mas sim para benefício do seu povo. Então é esse o caminho. E a lógica do mundo de hoje muitas vezes apresenta justamente você tirar proveito para si mesmo. Você pedir coisas para você mesmo. Basta olhar para os nossos políticos de hoje. Quem dos nossos aí então tem esse tipo de postura? É claro que temos aí uns ou outros que se salvam ainda, mas a sua grande parte estão preocupados com seu próprio bolso, com seu próprio bem-estar. E assim, então, esse pedido agrada a Deus e Deus concede sabedoria a Salomão. E nós então podemos continuar lendo aí o livro dos reis, vamos perceber as maravilhas de Deus então, e principalmente a sabedoria que estava presente realmente na vida de Salomão. Tanto que várias pessoas vinham ao encontro para poder ouvir a sua sabedoria. Então, queridos amados irmãos, a sabedoria é um dom de Deus, que nós devemos então pedir ao Senhor para que então Ele conduza, nos ajude a poder sempre trilhar o caminho do bem, a sempre pautar a nossa vida no serviço ao próximo, assim como fizera o rei Salomão. E o Salmo de hoje então nos convida a perceber esse Deus que nos cumula com toda sorte de bênção e graça, para que nós possamos então melhor servir aos nossos irmãos. E aí então o Salmo nos convida a rezar: como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. A sabedoria de Deus se dá pela vivência, pela escuta da palavra de Deus. Então, reconhecendo essa palavra, essa fonte de riqueza e de sabedoria, nos ajuda então a buscar nessa mesma palavra, essa grande manancial de sabedoria com a então o Senhor, Ele se revela a cada um de nós. E a segunda leitura de hoje, queridos amados irmãos, nós temos então ainda Paulo que continua dizendo à comunidade de Roma justamente essa questão de que Deus, Ele olhando a nossa humanidade que está então ali permeada no pecado, nós então, pela graça de Deus, nós podemos acolher a salvação que nos foi dada através de Jesus Cristo. E aí então o Espírito Santo é Ele que conduz a nossa vida, ou seja, quando nós deixamos-nos conduzir pela sabedoria de Deus, não deixamos então conduzir pela lógica do mundo, nós então somos conduzidos por esse mesmo Espírito e acolhemos e buscamos essa salvação, essa vida eterna que o Senhor veio oferecer a cada um de nós. Como nós ouvimos aí Paulo dizer que aqueles que Deus predestinou também os chamou. Somos chamados a Deus então para a vida eterna, para a vida em Deus. Mas é preciso então abrir o nosso coração e estar disposto a acolher essa dinâmica, essa lógica e deixar então que esses valores sejam aqueles que permeiem e conduzam a nossa vida. E aos que chamou também os tornou justo.
e aos que tornou justo também os glorificou. Então a vontade de Deus é a salvação de toda a humanidade. Não importa se o ser humano, então, ao assumir a condição humana, ele está então predestinado à salvação, mas é preciso acolher-se, abrir essa salvação. Por quê? Se nós deixarmos conduzir pela lógica do mundo, vamos entrar então aí na perdição, no pecado, em caminhos que cada vez mais nos levam à destruição e à morte. É preciso deixar-se conduzir pelo Espírito, ter uma vida no Espírito Santo, como Paulo vem nos dizendo já 3 domingos atrás. Ele fala nessa vida no Espírito, ela que vai nos conduzir nessa vida em Deus, para que nós possamos então alcançar. E nós que Ele chamou, Ele também possa então ali nos fortalecer e nos glorificar com a vida eterna que está em Jesus Cristo, seu Filho. Mas, queridos amados irmãos, ter uma vida no Espírito também é poder olhar para essa realidade e descobrir realmente aquilo que vale a pena na nossa vida. O Evangelho de hoje, ele nos fala justamente dessa realidade. Nós temos aí então o final do capítulo 13, o capítulo das parábolas, que nós estamos acompanhando já há 2 domingos. Jesus com a parábola do semeador, há 2 domingos atrás. No domingo passado, a parábola do trigo e do joio. E hoje, então, finalizando, nós temos 3 parábolas, finalizando esse capítulo 13. E na primeira parábola, Jesus, então, quer nos mostrar o que é o reino de Deus. Porque o reino dos céus, muitas vezes, nós podemos, então, pensar, imaginar que é uma realidade fora do nosso raciocínio, da nossa lógica. E Jesus não vai nos mostrar que o reino dos céus, ele pode ser percebido, sim. E olha só as parábolas que ele vai nos dizer hoje. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. O que ele faz? Com alegria vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. Então, aqui nós temos esse tesouro que é o reino dos céus. E que quando nós encontramos, nós então não medimos esforços, vendemos tudo, ou seja, gastamos a nossa vida, abandonamos aqueles falsos valores que nós seguimos, porque agora encontramos aquilo que realmente preenche a nossa vida. E ali então nós adquirimos esse campo. A segunda parábola também vai no mesmo sentido, vai nos dizer então aí Jesus, o reino dos céus é ainda como um homem que ele com grande alegria, ele então é um comprador, procura pérolas preciosas. É como uma pessoa que procura pérolas preciosas, ele encontra essa pérola. E o que ele vai e faz? Ele também, quando encontra, vende todos os seus bens. Ou seja, não mede esforço, porque encontrou aquela pérola que realmente é preciosa na sua vida. E, queridos amados irmãos, quantas pessoas no dia de hoje têm, então, ali se perdido nesse sentido? Têm pensado, então, que os grandes tesouros está, então, nos bens que nós adquirimos nessa vida, está numa roupa de marca, está no status, estar ali na mídia, está então em ter bens em abundância, casa na praia, casa no campo, casa na cidade, enfim. O mundo de hoje então tem nos apresentado essa lógica, que a pessoa ter, e Jesus nos ensina que não é a pessoa ser, é o ser que faz a diferença, é o ser que nos ajuda a compreender o verdadeiro sentido da nossa vida. E finalizando então aí a terceira e última palavra, Jesus vai dizer que o reino dos céus é ainda como uma rede lançada no mar, que pega todo tipo de peixe. E aí então nós podemos ver um paralelo dessa parábola com o evangelho do domingo passado, a parábola do domingo passado do trigo e do joio. Assim também, Jesus vai dizer que o reino dos céus apanha então todo tipo de peixe. Os bons é colocado no cesto, enquanto os maus são lançados fora. Ou seja, o bem e o mal, eles caminham junto. As pessoas boas, elas caminham também com as pessoas ruins, mas Deus dá a oportunidade também das pessoas ruins se converterem e chegarem à salvação, como a segunda leitura nos fala. Mas para isso é preciso, então, ter paciência. E essa é a grande palavra-chave para o dia de hoje. Ter paciência e esperar, porque o reino dos céus não é um condomínio fechado, onde só habita pessoas santas. Não, o reino dos céus está então cercado, permeado de todo tipo de pessoas, ruins e más. E aí nós podemos então, não precisar ir longe não, olhar para a nossa vida
Será que nós conseguimos ser 100% pessoas boas? Será que as nossas atitudes são 100% atitudes cristãs? É claro que não. Muitas vezes nossas atitudes elas deixam a desejar, ou seja, agimos como pessoas pagãs. E olha só, se Deus fosse levar em conta, não nos desse a oportunidade de poder buscar a conversão, nós estaremos então fadados ao fogo eterno. Então, queridos amados irmãos, Deus, Ele é um Deus paciente, que dá uma oportunidade para que todos se convertam, os bons e os maus. Ele quer salvar a todos. Que nós também possamos agir com essa lógica. Não podemos somente ir naqueles grupinhos de pessoas que vêm na igreja, participam da comunidade. É preciso também ir ao encontro daqueles que estão fora, aqueles peixes maus, para que venham também se tornar a ser pessoas boas. Porque, como repito, segunda leitura, Deus também predestinou-nos à salvação, a cada um desses nossos irmãos. E aí, finalizando o evangelho de hoje, Jesus então vai dizer para os discípulos: compreenderam? Entenderam tudo isso? E eles, sim. E Jesus finaliza então o evangelho de hoje dizendo que toda escriba que acolhe então, toda escriba, mestre da lei que acolhe e se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira então o seu tesouro do seu tesouro tira coisas novas e velhas, ou seja, todo aquele que adere a essa proposta de salvação, a qual Jesus veio nos trazer, ele então retira, olhando para o Antigo Testamento, ele vai então ali perceber, captar sinais de vida eterna já, de mensagens de salvação, também da novidade, a qual Jesus veio trazer, o novo, que é o próprio Cristo. E assim, queridos amados irmãos, a salvação, então, ela é a nossa meta. Deus nos predestinou a ela, mas qual a nossa resposta diante dessa proposta de Deus? Queremos acolher essa salvação? Queremos entrar, então, na dinâmica dos valores do reino de Deus? Ou nós queremos, então, deixar-nos conduzir pelos valores que o mundo de hoje nos apresenta? Que nós possamos, então, responder tudo isso em oração, pedindo ao Senhor que nos conduza e nos ajude sempre a trilhar os seus passos, os seus caminhos, e que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força. Maria Santíssima, interceda por cada um de nós, para que assim então possamos confiar nas promessas desse Deus que supre todas as nossas necessidades e que nós possamos então pedir a sabedoria de Deus, que assim como se fez presente na vida de Salomão, também nos ajude a sempre a optar pelo reino dos céus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que já se inscreveu no nosso canal, também faz parte dessa família. E você que não se inscreveu, não perca a oportunidade, clica aqui em inscrever-se, venha também fazer parte dessa nossa família e ajude-nos a cada vez mais crescer, compartilhando esses vídeos, compartilhando aí, divulgando esse nosso canal, para que a palavra de Deus, então, seja ela a sabedoria de Deus na vida de tantos irmãos e irmãs. Que Deus, então, te abençoe em todas as suas necessidades, sejam elas temporais e atemporais, que você redescubra o verdadeiro sentido da vida que está nas coisas de Deus e que o reino dos céus seja essa sempre a minha, a sua, a nossa meta. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um muito obrigado a você. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz do Senhor ressuscitado. Um abraço.